Boa noite, queridos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui juntos para transmitir a palavra de Deus, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade, agradecendo a todos vocês que vão estar ouvindo. Espero que esta noite vocês possam absorver a mensagem que vamos transmitir. Um livro já conhecido, um texto também bem conhecido, mas que sempre traz mensagem que refrigera a nossa alma, que nos traz a alerta para algumas coisas da nossa vida. Eu queria compartilhar com vocês a leitura do livro de 2 Reis, capítulo 5. É um texto um pouquinho comprido, são 19 versículos. Eu queria ler com vocês, tá bom? Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 62 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas vestes, as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: porque o Senhor rasgou as suas roupas, deixe-os vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lava-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfá, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não o faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lava-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio pôr-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que toda a terra não há Deus a não ser em Israel, e agora, por favor, aceite um presente desse seu servo. Porém, respondeu ele: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas da terra,
porque esse teu servo nunca mais oferecerá holocausto em sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor, mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa: quando o meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este seu servo por isso. Eliseu disse: vá em paz. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Bom, nós estamos diante de um texto da cura de um general, um comandante do exército da Síria, um homem poderoso chamado Naamã. E nós podemos ver aqui nesse primeiro tópico, por exemplo, a aparência versus a essência. Aquilo que você apresenta a ser e aquilo que realmente você é. E nós podemos ver que Naamã, ele era grande perante os outros. Ele era um general, um comandante. Tinha toda a autoridade, tinha toda a posição, ele tinha títulos, ele tinha riqueza, ele tinha poder, ele tinha glória humana. Mas tinha um problema sério na vida dele, de saúde. Ele era leproso. Ele era leproso. E aquilo ali desvalorizava tudo o que foi dito antes com relação a ele. Na intimidade, ele sabia que era um homem doente e que precisava ser curado, porque a vida dele estava se desgastando a cada dia que passava. Suas roupas militares eram bonitas, talvez repletas de medalhas de honra, né? Porque ele era uma pessoa muito qualificada no general da Síria, como general da Síria. Ele tinha muito luxo, mas por baixo desse luxo todo, a carne dele apodrecia. A lepra era uma doença fatal naquela época. As pessoas eram separadas, discriminadas, isoladas da sociedade por causa daquela doença. Quando ela atingia um grau alto, não podia ficar porque era muito contagiosa. Era muito contagiosa. Aí nós perguntamos com relação a ele. Ele tinha tudo aquilo, uma aparência de poder, de autoridade, de tudo, de riquezas, mas a carne dele apodrecia por dentro dele. E ele estava perdendo a cada dia. As medalhas, tudo que ele conquistou, não valia nada, porque tudo aquilo ia embora com a morte dele, certamente. Agora eu pergunto para todos nós, como as pessoas nos veem? E como nós nos vemos? E como Deus nos vê? Essa pergunta nós precisamos fazer. Às vezes a aparência, ela não é aquilo que verdadeiramente nós somos, né? É por isso que a Bíblia diz que o homem tem que sondar o seu interior. Porque Deus sonda ele. Deus conhece ele e sabe quem ele é. A lepra, ela, naquela época, era a doença do século, né? É a doença incurável, a doença que não levava ninguém à salvação. E além de ser altamente contagiosa, altamente contagiosa, degenerativa e mortal, entendeu? Ela tinha toda essa qualificação. Ninguém podia ajudar Naamã. Assim também, só Deus pode resolver os maiores problemas de um ser humano. Ninguém mais. Só Deus pode resolver os problemas de um ser humano. O pecado e a separação de Deus e a perdição eterna, isso só Deus pode restaurar isso através do entendimento do homem, sabendo que ele é um pecador e que ele carece da misericórdia de Deus. A lepra de Naamã não devia estar em estado avançado, acredita-se, pois ele ainda trabalhava e vivia com a família. Como eu disse, a lepra, quando estava em estado avançado, as pessoas eram separadas, colocadas em um local lá para ficar isolado da sociedade. E quando eles iam na cidade para pegar comida, tinham que tocar cornetas para que as pessoas se afastassem. A comida ficava em determinado lugar para eles pegarem e levar para lá para comer.
Mas era uma doença realmente terrível que as pessoas não suportavam viver junto. Tudo bem. O leproso, ele ia perdendo a sua dignidade e ia se isolando automaticamente quando a crise ela aumentava. Perdia a família, os seus bens, os membros do corpo iam caindo, apodrecia vivo e por fim morria. Esse era o estado do leproso. O pecado faz assim com o homem. A grande questão é que o homem não percebe isso e não percebe o mal que o pecado comete com ele. Romanos 6, 23 diz assim, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a lepra ela é uma enfermidade que mata, destrói. Naquela época era a doença do século, né? Naquela época. Hoje a lepra ainda existe, mas ela é controlada, graças a Deus, é controlada. Mas aquele homem estava com essa doença e o que ele mais queria? Quando a pessoa está doente, o que é que a pessoa quer mais na sua vida? A cura, que é a libertação. É isso que a pessoa quer. Mas ali estava, quando a Síria invade a Israel, diz que eles saíram e levaram uma menina cativa. Uma menina cativa. A Bíblia, ela não diz o texto, não diz o nome desta menina qual era. Certamente era a menina que Deus preparou para mostrar para a Síria que tudo que eles conseguiram foi com a permissão de Deus por uma desobediência ao próprio Israel. Então aquela menina israelense era prisioneira daquela terra e foi trabalhar na casa de Naamã. Além de ser serva do general, ela era uma serva de Deus. Ela é fiel ao Senhor. Ela não guardava rancor nem ódio com seu patrão. Pelo contrário, queria o bem daquela família. Ela servia, é como diz a Bíblia, né, que nós devemos servir bem aos nossos senhores, né? Servir bem aos nossos senhores. E ela serviu bem ao Senhor dela. Ela amava a família, apesar de ser prisioneira. A família tinha com ela um grau de confiança muito grande e sabia que ela era temente a Deus. Nós devemos também ser assim, não guardar rancor de ninguém por aquilo que estão nos fazendo. Sejamos bênçãos, como foi também José no Egito. A serva não foi omissa, nem se calou diante da situação daquele rei. Ela não ficou omissa, ela simplesmente procurou uma solução para dar àquele homem. Ela procurou uma solução. Ela disse que ela era testemunha do poder de Deus e influenciou definitivamente aquela família. Porque ela disse que tinha um profeta em Israel. E se ele fosse esse profeta, ele seria curado. A fé dela se mantinha firme, mesmo sendo uma escrava da Síria. Mesmo tendo ido para lá como menina. Mas a fé dela era uma fé muito firme. Ela confiava bastante em Deus. E ela sabia que Deus tinha propósito para a vida dela ali. Então, sabendo que em Israel tinha um profeta que poderia lhe dar a vida, ou seja, restituir a sua saúde, foi preciso que tivesse uma iniciativa, né? É preciso que tivesse uma iniciativa por parte do general. E ele procura exatamente ao rei de Israel. Aliás, ao rei da Síria, perdão. Ele procura ao rei da Síria. E chega ao rei da Síria e diz, olha, a menina que nós trouxemos em cativo disse que tem um profeta em Israel que pode me curar. E o rei automaticamente manda uma carta para o rei de Israel para que ele pudesse ser curado. E a menina disse que o nome daquele profeta era Eliseu. Que Eliseu tinha o poder para curar
Naamã e libertar ele e salvar ele. Então Naamã ficou contente com isso. O rei deu uma carta e ele foi exatamente ao rei de Israel. Mas quando chegou lá, que o rei de Israel, quando viu aquilo, achou que era uma trama do rei da Síria para poder destruir Israel completamente. Aí ele pega e rasga as suas vestes, diz: eu sou Deus, por acaso, para curar uma pessoa? Como ele pode mandar? Ele está me provando. Mas aí Eliseu ouve, disse: não, não manda ele embora, manda vir até mim, porque eles precisam saber que tem um profeta de Deus aqui em Israel. Então ele vai, Eliseu, só que Eliseu não vem até ele. Eliseu manda um mensageiro, e isso decepcionou bastante Naamã, porque ele acreditava que Eliseu vinha receber ele, que ia colocar a mão sobre ele, e ele seria curado automaticamente, sem que ele fizesse alguma coisa. Era tão simples assim. Às vezes, o pecado, quando ele vem com enfermidade, ele vem para destruir as pessoas, né? Ele ficou sentido porque ele era um general, cargo de confiança, autoridade talvez máxima depois do rei na Síria. E como é que ele atende dessa forma? Ele ficou realmente decepcionado com aquilo, principalmente porque Eliseu disse: vai e lava-se 7 vezes no rio Jordão. Ele disse: poxa, em Damasco não tem 2 rios melhores do que esse rio? Por que eu não vou para lá? E resolveu ir embora. Mas só que o servo dele chama ele a atenção exatamente sobre aquilo. Naamã queria uma bênção e recebeu uma ordem. Ele precisava obedecer para ser abençoado. O grande problema da humanidade, mais uma vez, eu quero repetir, é a falta de obediência e a incredulidade do homem, do ser humano. Se Deus tem poder, tem sim, e pode fazer qualquer coisa. Para Deus, tudo é possível, nada é impossível. Mas naquela história ali, estava um homem que era idólatra, que adorava outros deuses, e que ali se viu agora na mão do único Deus verdadeiro que podia curar ele. Então ele precisava obedecer, do contrário ele não receberia a bênção que tanto ele estava esperando. Era algo simples, só banhar 7 vezes no rio, e ele estava querendo ir embora por causa disso. Só que aí, irmãos, ele resolve ouvir o seu servo e se mergulha no rio. Mergulha no rio, obedece, né? Vai, recua, se mergulha 7 vezes no rio e foi exatamente curado. O homem moderno, ele precisa saber que resultados não são imediatos. Podem ser imediatos, outros não são imediatos. É preciso saber isso. Porque o homem, ele precisa crer em Deus. E às vezes ele quer as coisas para ontem. E às vezes as coisas não acontecem, e simplesmente com a maior facilidade ele desiste de tudo. E vira as costas para Deus porque não fez na hora que ele quis. Deus tem os seus propósitos. E os seus propósitos serão cumpridos, queira que não queira. A cura de Naamã foi um milagre que aconteceu. Sua carne ficou como a de um menino, pura. Pura. Hoje os que vão a Cristo experimentam também um novo nascimento. Porque ele é lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Ele passa a ser uma nova criatura. Tudo dele se torna novo. Uma nova vida, uma nova mentalidade, um novo caminho. Uma direção reta, uma conduta reta, um caráter reto e puro. Ele, depois que ele aceita Jesus, é essa a tendência. Quando vocês veem algumas pessoas ainda vivendo ou praticando as coisas que faziam atrás e vivem presa a isso, é porque essa pessoa ainda não foi liberta. O coração dela ainda não foi aceito completamente a Deus como seu Salvador e Senhor. Aliás, ele aceitou só Deus como Salvador, mas não como Senhor. E quando nós aceitamos só como Salvador, a gente só quer a salvação, mas não quer obedecer
para poder receber a bênção. Naamã ia recuar se os servos deles não falassem com ele. Ele só disse: você vai lavar 7 vezes no rio. E ele disse: fica limpo. Se ele desse um trabalho, uma coisa mais difícil, um sacrifício maior, tu não farias? Ele aí parou, meditou e disse: você tem razão. E foi o que aconteceu. Mas Naamã, diferente daqueles 9 leprosos que não voltaram para agradecer, Naamã reconheceu que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro. Naamã creu em Deus e decidiu não mais ver aos falsos deuses, mas só fazer sacrifício ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Este foi o ponto mais alto da sua experiência. Esta foi a sua cura espiritual. Às vezes as pessoas ainda estão presas nas coisas materiais e esquecem da grande situação que é a nossa vida espiritual. Precisamos ser limpos da lepra do pecado que habita em nossa vida. E só através do sangue de Jesus. Porque sem derramamento de sangue não há purificação do pecado. Falamos na mensagem anterior sobre isso. É preciso que alguém morra para que você seja livre. E esse que morreu foi Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Hoje é Cristo que cura as pessoas, sarando ela da doença lepra chamada pecado, que leva o homem para o inferno, que separa o homem de Deus, tira toda a comunhão do homem para com Deus. Jesus é o único que cura, liberta e que salva. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é Jesus Cristo. E diz mais: e se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É preciso que Cristo te liberte. É preciso que Cristo te cure dessa doença mortal que é o pecado, que pode te colocar no inferno. Cada um de nós, seres humanos, precisamos reconhecer essa lepra que está em nossas vidas e buscar Jesus para termos a nossa salvação e a pureza da nossa alma. Assim como Eliseu mandou o mensageiro a Naamã, Deus usa os seus mensageiros hoje para transmitir a palavra, igual estou fazendo aqui nesta tarde, nesta noite com vocês. Deus manda os seus mensageiros para que vocês possam ver, ouvir e crer na palavra dele. A sua palavra chega a nós e nós precisamos obedecê-la. Não fique parado, meu amigo. Não fique parado, meu irmão. Se ainda algo precisa mudar na sua vida, atenda ao chamado de Jesus. Seja curado, seja liberto e seja salvo. Este é o propósito de Deus para a sua vida. É o propósito de Deus para a humanidade. Jesus é aquele que cura, que liberta e que salva. Que Deus nos abençoe, hoje e eternamente, no nome santo de Jesus. Amém. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua palavra, por esta reflexão, e pedimos ao Senhor, meu Pai, que tenha chegado ao coração de todos aqueles que vão ouvir, e que a palavra do Senhor possa germinar em seus corações e possa vir dar fruto. Eu peço ao Senhor, agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.